Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje nós vamos continuar no dia 28 de julho, que é o dia 209. Em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 até o capítulo 23, versículo 21. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jorão foi seu sucessor. Os irmãos de Jorão, os filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael e Cefatias. Todos foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai tinha dado a cada um deles presentes caros de prata, ouro e objetos de valor. E também algumas das cidades fortificadas de Judá. Contudo, nomeou Jorão para ser seu sucessor, pois era o filho mais velho. Quando Jorão havia se estabelecido firmemente no reino de seu pai, matou todos os seus irmãos e os outros líderes de Judá. Jorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jorão fez o que era mau aos olhos do Senhor. Mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, pois havia feito uma aliança com Davi e prometido que seus descendentes continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jorão saiu com todo o seu exército e todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Ainda assim, até hoje, Edom é independente de Judá. A cidade de Libna também se rebelou nessa ocasião. Tudo isso aconteceu porque Jorão havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Havia construído santuários idólatras na região montanhosa de Judá e levado o povo de Judá e de Jerusalém a prostituir-se e desviar-se. Então o profeta Elias escreveu esta carta para Jeroão. Assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados Davi. Você não seguiu o bom exemplo de seu pai Josafá, nem de seu avô Asa, rei de Judá. Em vez disso, tem sido tão perverso quanto os reis de Israel e tem levado o povo de Jerusalém e de Judá a prostituir-se, como fez o rei Acabe em Israel. E chegou a matar seus próprios irmãos, homens melhores que você. Por isso agora o Senhor está prestes a castigar você, seu povo, seus filhos, suas esposas e tudo o que lhe pertence, com uma terrível praga. Você sofrerá de uma séria doença intestinal, que se agravará a cada dia até que seus intestinos saiam do corpo. Então o Senhor instigou os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes a atacarem Jorão. Eles marcharam contra Judá, romperam suas defesas e levaram tudo que era de valor do palácio real. E também os filhos e as esposas do rei. Somente Acasias, seu filho mais novo, foi poupado. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jorão com uma doença intestinal incurável. Ela se tornou cada vez mais grave e, ao fim de 2 anos, seus intestinos saíram do corpo e ele morreu em agonia. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para seus antepassados. Jorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Ninguém lamentou sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Então, o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jorão, o novo rei, pois os bandos de saqueadores que vieram com os árabes tinham matado todos os filhos mais velhos de Jorão. Assim, Acasias, filho de Jorão, reinou em Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalia, neta do rei Omri. Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe o incentivou a praticar o mal. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como a família de Acabe. Depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros e o levaram à ruína. Seguindo o conselho deles, Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, na guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Quando os sírios feriram Jorão na batalha, ele se
ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Visto que Jorão estava ferido, Acasias, rei de Judá, foi visitá-lo em Jezreel. Deus havia decidido que essa visita seria a ruína de Acasias. Então Acasias estava em Jezreel, saiu com Jorão e encontrou Gel, neto de Ninsi, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a dinastia de Acabe. Quando Gel executava o juízo contra a família de Acabe, encontrou alguns oficiais de Judá e parentes de Acasias que o serviam, e os matou. Então os homens de Gel partiram em busca de Acasias e o encontraram escondido na cidade de Samaria. Eles os trouxeram a Gel e o mataram. Acasias recebeu um sepultamento digno, pois o povo disse: ele era neto de Josafá, homem que buscou o Senhor de todo o coração. Contudo, nenhum dos membros da família de Acasias que sobreviveram conseguiu reinar em seu lugar. Quando Atalia, a mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, mandou exterminar o restante da família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou num quarto com sua ama. Assim, Joseba, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu o menino para que Atalia não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo dos Deus durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada decidiu agir. Criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões: Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maceias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Esses homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei Joás. Joiada lhes disse: aqui está o filho do rei, chegou a hora de ele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Vocês devem fazer o seguinte: quando os sacerdotes e os levitas entrarem em serviço no sábado, 1/3 parte de vocês ficará de guarda nas portas. Outra 1/3 parte irá ao palácio real. E a última 1/3 parte ficará de guarda na porta do alicerce. Os demais permanecerão nos pátios do templo do Senhor. Lembrem-se, apenas os sacerdotes e os levitas de serviço podem entrar no templo do Senhor, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer às instruções do Senhor e ficar ao lado de fora. Vocês, levitas, posicionem-se em volta do rei, de armas nas mãos. Matem qualquer pessoa que tentar entrar no templo. Permaneçam com o rei aonde ele for. Então os levitas e o povo de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar em serviço naquele sábado e dos que iam sair. O sacerdote Joiada não deixou ninguém ir para casa no fim do turno. Depois, Joiada forneceu aos comandantes as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora, puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos gritavam: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé no lugar de honra junto à coluna da entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocavam trombetas. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo numa grande celebração. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre eles e o povo e o rei.
estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi. Ordenou que apresentassem holocausto ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído. Também pôs guardas às portas do templo do Senhor para que não entrasse ninguém que por algum motivo estivesse cerimonialmente impuro. Então os comandantes dos batalhões, os nobres, os governantes e todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta. Agora em Romanos capítulo 11, versículo de 13 a 36. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. E uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar algum deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes de árvores são santas, os ramos também o serão. Mas algum desses ramos, algum do povo de Israel, foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que o sustenta o ramo, e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não o poupará vocês. Observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-lo de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo do gentio se complete. E assim todo Israel será salvo, como diz as Escrituras. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles, eu removerei seus pecados. Muitos dos povos de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e o chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele, pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivessem misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir?
pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Agora em Salmos, capítulo 22, versículo de 1 a 18. Ao regente do coral, Salmo de Davi para ser cantado com a melodia Corça da Manhã. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santos e está entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre de minha mãe. Tem sido, meu Deus. Não permaneça distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Baçã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitastes no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Agora em Provérbios, capítulo 20, versículo 7. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem seus passos. Até amanhã, no dia 210.